Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse perfil, a esse canal. Você está em Visão de Mundo e Cinema, um canal dedicado a entender diversas visões de mundo e como elas se revelam nas histórias, através de qualquer arte narrativa, seja um filme, um livro, uma série, um HQ, não importa, porque tudo começa com uma visão de mundo. Porém, como eu sou cineasta, eu investigo essas visões de mundo através de análise de filmes. Então tudo que você vai ver aqui nesse canal vai colaborar com o seu processo de escrita. Então todo o conteúdo publicado aqui vai te ajudar antes de você sentar no Final Draft, no Celtics, enfim, porque eu estou falando sobre o coração das histórias, ou seja, a forma como você vai enxergar os temas abordados na sua história. E antes de começar esse vídeo, eu quero falar sobre algo muito importante para você, porque eu tenho certeza que você quer tirar o seu roteiro do papel, você quer transformar ele num filme. E como é que você faz isso? Através das leis de incentivo. Então eu quero te apresentar o curso Desvendando a Ancine e o Fundo Setorial do Audiovisual. E esse curso é ministrado por nada mais nada menos que Vera Zaverucha. Como a Vera foi diretora da Ancine, ela sabe muito bem quais são os passos, quais são os processos para que você consiga os recursos e assim possa transformar o seu roteiro num filme. São 13 aulas no total de 3 horas de conteúdo original. Você vai aprender tudo o que precisa para estar de acordo com a lei e assim conseguir os recursos para transformar o seu sonho em realidade. E não esquece de se inscrever no canal, de curtir, comentar. Bora pro vídeo. O que é isso, meu amor? Você está bem? Agora estou. Todos de pé. Meritíssimo juiz Garson Deeds preside. Podem sentar. Ainda está sob juramento, mocinha. Sua testemunha, Sr. Lomax. Sr. Lomax? Excelência, lamento profundamente, porém eu não vou mais representar o meu cliente. Devo ser substituído como advogado. Ordem! 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 O julgamento está suspenso. Sr. Lomax, isto é absurdo. Está ciente das consequências deste ato? Estou, Excelência. Quero ver os dois advogados em minha sala imediatamente. A corte voltará a se reunir amanhã às 9 horas. Confio em você para me defender. Você jurou que o faria, Lomax. Vai pro inferno por isso. Acaba de cometer o maior erro da sua vida. Amor, o que está fazendo? A coisa certa. Acho que é a coisa certa. Toda visão de mundo, ela vai dizer o seguinte, ó, existe um determinado problema, né, com o indivíduo, com o ser humano ou com a humanidade, mas existe uma forma de se consertar esses problemas, ou seja, existe uma maneira de fazer com que o ser humano seja redimido. E aí cada visão de mundo vai falar vai defender a sua própria redenção. Então essa ideia de redenção nós vemos aqui também, aqui no personagem, no Kevin. Você vê que ele se redime. Olha só que interessante. Talvez tudo que aconteceu ali seria o Kevin chegando à conclusão do que aconteceria com ele por conta da vaidade dele. Quais foram as consequências da vaidade? Entende? Para mim foi dessa forma. Os roteiristas estavam querendo falar pra gente, falar pro público, quais são dentre outras coisas, quais são as consequências da vaidade. E aí, é como se o Kevin tivesse mais uma chance, ou um novo recomeço, né? Ele tivesse uma oportunidade de fazer algo diferente. E assim ele faz. Então essa cena que você viu, essa cena que você está vendo, é a redenção do Kevin. É quando ele deixa de ser ali o advogado, né, o advogado de defesa, e é como se ele dissesse assim, eu não quero nada disso, sabe, eu não vou defender esse caso, eu não vou defender esse, de fato, o personagem, não vou lembrar agora o nome dele,
ele é culpado mesmo. E ele contratou o Kevin para defender ele, né? E, enfim, como o Kevin é um advogado muito bom, então, nesse vislumbre, ou nessa visão do Kevin, né, a história que aconteceu, o Kevin conseguiu livrar esse personagem, né? Ele atuou muito bem ali, como advogado de defesa. Mas então, o Kevin ele tem ali naquele momento, quando a história volta, né, para o seu início, então o Kevin tem uma nova oportunidade e assim ele se redime. Nesse outro trecho que você está vendo aí agora, nós estamos vendo esse mesmo personagem, né, o Larry, ele está indo ali atrás do Kevin, né, com a esposa dele, a Marianne, e ele faz uma proposta para o Kevin. Preste bem atenção, ele quer porque quer contar a história do Kevin, né? E esse personagem, nós sabemos que, de fato, ele é o próprio Satanás, ele se disfarçou, né? O John Milton se disfarçou de Larry, olha só que interessante. Veja só quando você conhece com profundidade a sua visão de mundo. Nós estamos aqui na cultura judaico-cristã, o cristianismo, onde um dos protagonistas, né, do cristianismo é a figura, ou é o personagem, o Satanás. Esse personagem, ele consegue se disfarçar até mesmo de anjo de luz. Então, se ele consegue se disfarçar de anjo de luz, ele pode se disfarçar de qualquer outra pessoa, enfim, ou qualquer outro personagem. E aí esse conceito entra aqui no filme. O John Milton, ele está se disfarçando de Larry, que é esse jornalista, que está querendo uma matéria com o Kevin para falar, né, sobre isso, né, o fato do Kevin não ter aceitado ser mais o advogado de defesa. O que o Larry fala pro Kevin? Que ele é um astro. Então preste bem atenção. Um dos temas principais que os roteiristas estão querendo falar pro público é sobre a vaidade. Sabe, essa coisa de mexer com o ego. Tanto é que vários momentos do filme a gente viu isso. Você viu isso. O fato de que o John Milton, diabo, Satanás, ele trabalhou na fraqueza ou na falha de caráter do Kevin, manipulando ele, sabe? E até que para poder colocar ele numa situação essa, onde ele fala ali naquela determinada cena que de fato ele quer mesmo trazer o anticristo, né, através do Kevin e da meia-irmã dele. Veja só como é importante que você entenda a visão de mundo. Entenda a sua visão. Essa visão, ela vai aparecer, ela vai se revelar num personagem, e esse personagem vai ter as suas características. Essas características já estão ali dentro daquela visão de mundo. Analise bem. A visão de mundo é o coração das histórias. Tudo que você precisa, no sentido do básico, o básico que você precisa para desenvolver os seus personagens, estão ali naquela visão. De uma forma geral isso acontece muito. O que você vai precisar através da sua criatividade, colocar outros perfis, outras características nesse personagem. Isso vai colaborar para que você chegue no objetivo que você quer com a sua história. Tudo bem? Eu gostaria de te ouvir aqui, saber a sua opinião. Queria que você deixasse aqui embaixo aqui nos comentários a impressão que você teve com respeito a essa análise, alguma dúvida, enfim. E o que você concluiu com respeito, o fato de eu colocar que é interessante que você entenda uma visão de mundo. E detalhe, a sua visão de mundo e aquela visão que você vai, digamos assim, combater. Porque é o que nós vimos aqui nesse filme. A visão de mundo do John Milton batendo de frente com a visão do Kevin. Só que a visão do Milton, do John Milton, né? Que vem, que digamos assim, ela que está por cima, né? Ela que rege toda a história. É como se os roteiristas estavam dizendo assim para mim: olha como é que o diabo vê a fraqueza humana. Olha como é que o diabo se aproveita da fraqueza humana. Interessante isso, não? Eu não sei se você crê, se você é adepto ou faz parte da cultura judaico-cristã, do cristianismo, enfim, de alguma ramificação, enfim. Mas é interessante isso, não é? Enfim, você conclui que existe um fundo de verdade nisso? Bom, tô parando por aqui. Deixa aí sua dúvida, alguma pergunta, sugestão, etc. E aí, gostou do conteúdo? Então, se fez sentido para você, me ajuda. Curte, comenta, compartilha. Ou então você pode colaborar com o Pix. A chave está na descrição.
Assim você me ajuda a fazer bons filmes.